Você já sentiu que, por mais que tente ser uma pessoa espiritual ou correta, parece que sempre falta uma peça essencial no quebra-cabeça da vida? É como se estivéssemos constantemente buscando um algo a mais, uma técnica secreta, uma dieta nova ou uma filosofia profunda para finalmente nos sentirmos completos. Pois é, essa sensação não é exclusividade do nosso tempo. Há quase 2000 anos, em uma cidade chamada Colossos, as pessoas estavam passando exatamente por isso, e a resposta que elas receberam foi tão explosiva que continua ecoando até hoje. Eu estou falando do livro de Colossenses, uma das cartas mais fascinantes do Novo Testamento, escrita por um homem que estava preso, mas que possuía a visão mais livre e vasta sobre o universo que alguém já teve. Imagine o cenário. O apóstolo Paulo está em uma cela em Roma, mas o seu pensamento está atravessando o mar para alcançar uma pequena cidade na atual Turquia. Ele nunca tinha estado lá pessoalmente, mas soube por um amigo chamado Epafrás que a igreja em Colossos estava entrando em uma confusão mental perigosa. Eles estavam sofrendo o que chamamos de síndrome do algo a mais. Eles acreditavam em Jesus, sim, mas achavam que só Jesus não era suficiente. Eles queriam misturar o evangelho com filosofias gregas, rituais místicos, adoração a anjos e regras alimentares super rigorosas. Era um buffet de espiritualidade onde Jesus era apenas o prato principal, mas faltavam os acompanhamentos mágicos. E é aqui que Paulo escreve algo que vai bugar sua mente. Ele não diz que eles precisam de mais regras, ele diz que eles precisam entender a imensidão de quem Cristo realmente é. Se você quer entender o seu lugar no mundo, você precisa mergulhar no primeiro capítulo dessa carta. Paulo apresenta o que muitos chamam de o hino de Cristo. Ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Sabe o que isso significa? Que se você quer saber como Deus pensa, como Deus ama ou como Deus age, você não precisa escalar uma montanha ou entrar em transe. Você só precisa olhar para Jesus. Ele é o espelho exato da divindade. E Paulo vai além. Ele diz que tudo, absolutamente tudo, desde as galáxias mais distantes até as células do seu corpo, foi criado por ele e para ele. Jesus não é apenas um personagem histórico ou um mestre de moral. Ele é o arquiteto do cosmos e a cola que mantém todos os átomos unidos. Quando você entende isso, aquela busca por segredos espirituais perde o sentido, porque você já está conectado com a fonte de toda a inteligência e vida. Paulo está gritando através do tempo: Ei, se você tem o Criador, por que está correndo atrás de sombras? Ele usa uma metáfora incrível sobre as regras e rituais que as pessoas tentavam impor, chamando-as de sombras das coisas que haveriam de vir. Pense bem, se você está com fome e vê a sombra de um banquete, você tenta comer a sombra ou vai direto para a mesa? Pois é, viver de rituais vazios e legalismo é tentar se alimentar de sombras, enquanto o banquete real, que é Cristo, está bem na sua frente. Mas a carta não é apenas filosofia profunda, ela é extremamente prática e mexe no nosso cotidiano. No capítulo 2, Paulo nos dá um alerta sobre as tradições humanas vazias e o perigo de nos tornarmos escravos de opiniões alheias sobre o que podemos comer, beber ou vestir. Ele diz que na cruz, Jesus cancelou a nossa dívida, pregando-a no madeiro e desarmando todos os poderes que tentavam nos escravizar. Isso é liberdade real. E como essa liberdade se manifesta? No capítulo 3, o tom muda para uma transformação de dentro para fora. Paulo usa a imagem de trocar de roupa. Ele diz: tirem essas roupas velhas e sujas da raiva, da maldade, da fofoca e das mentiras. Não combina mais com você.
Agora que você está conectado com o Cristo que sustenta o universo, você deve se vestir de compaixão, bondade, humildade e, acima de tudo, de amor, que é o vínculo da perfeição. Percebe a fluidez disso? A teologia alta de Paulo se transforma em como você trata seu vizinho, como você fala com seus pais e como você se comporta no trabalho. Ele chega a dizer que não importa o que você esteja fazendo, seja lavando a louça ou fechando um grande negócio, você deve fazer como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Isso muda tudo, não muda. O seu trabalho deixa de ser um fardo e passa a ser um ato de adoração. O ordinário se torna extraordinário porque a sua perspectiva mudou. No final da carta, Paulo mostra o lado humano dessa rede de fé. Ele menciona nomes como Tíquico, Onésimo, Aristarco e até o médico Lucas. Isso nos lembra que a mensagem de Colossenses não é para super-heróis espirituais vivendo em cavernas, mas para pessoas comuns, em cidades comuns, enfrentando problemas comuns. O grande mistério que Paulo revela é algo simples e profundo. Cristo em vocês, a esperança da glória. O mesmo Cristo que criou as estrelas decidiu habitar no coração humano. Isso é o que traz a paz que excede todo o entendimento. Você não precisa de um nível extra de iluminação. Você precisa de um relacionamento profundo com a luz do mundo que já está disponível. Colossenses é um convite para pararmos de complicar a fé. É um chamado para focarmos no que é essencial, no que é eterno e no que realmente sustenta a nossa existência. No fim das contas, a mensagem é uma só. Cristo é tudo e Ele é suficiente. Quando você entende que está completo nele, o medo do futuro desaparece, a ansiedade por aprovação morre e você finalmente começa a viver a vida para a qual foi desenhado. É uma jornada de liberdade, de tirar os olhos das regras vazias e fixá-los na pessoa que é a vida em sua plenitude. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje e você sentiu que precisa desse foco no que realmente importa, não guarda isso só para você. Curte aqui. Compartilha com aquele amigo que está se sentindo perdido ou sobrecarregado e comenta: Cristo é suficiente para eu saber que você chegou até aqui. Me segue para mais reflexões que vão direto ao ponto e transformam o seu dia. Até a próxima.